Olá, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a todos. É um prazer nós estarmos novamente através deste canal, trazendo a palavra de Deus, com carinho, com amor, trazendo esperança, fé, confiança no Deus Todo-Poderoso. Como é bom saber que o Senhor é bom e que a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. Agora, irmãos, como é bom ser sujeito a Deus e ser sujeito à sua palavra. Não é em vão que somos disciplinados muitas vezes por nossa atitude errada. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Convenhamos, irmãos, como é terrível a ira, a cólera. Quantas perdas, quanta desgraça, quanta morte podia ser evitada, separações, perdas financeiras, perda de emprego, só por causa da ira. A ira tem trazido tanta desgraça ao homem, tem trazido tanta miséria ao homem, tanto sofrimento ao homem, quantas perdas profundas, até mesmo na fé, quanta perda na vida espiritual, quantos perderam a sua posição dentre os irmãos, quantos que se desviaram da fé, se desviaram da comunhão espiritual por causa da ira. Quantas pessoas agiram com violência e depois colocaram a mão na cabeça, já sendo tarde, e disse: meu Deus, por que fez isso? Por que agir dessa forma? Oh, irmãos, quantas desgraças podiam ser evitadas se não fôssemos pessoas iradas. Nos incluímos juntos, porque não estamos pregando mensagem para os outros. Nós somos sujeitos à ira. Mas a palavra diz, irmãos, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós agimos na ira, agimos na nossa prepotência, no nosso orgulho, na nossa razão, se achamos cheios de razão. Quantas pessoas se levantam contra as autoridades, abrem a boca, falam, difamam as autoridades. E são pessoas cristãs, irmãos, que não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 13, que não há autoridade, irmão, que não seja colocada por Deus. E que nós, cristãos, devemos ser sujeitos às autoridades, não difamá-las, mas abençoar, orar. 1 Timóteo 2 manda levantar mãos santas, sem ira nem contenda, orando pelas autoridades, para que Deus os abençoe, os ilumine. Eles chegam ao conhecimento da verdade para serem salvos, para que tenhamos uma vida sossegada, tranquila, porque esta é a vontade de Deus e agradável a Deus. Veja, levantai as mãos sem ira nem contenda, quer dizer, mãos livres, um espírito livre, sem carga, e orar pelas autoridades. Irmãos, ninguém pode orar com ira, e ninguém pode orar com contenda, com dissimulação. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quanta separação, quanta divisão no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus. Quantos danos à família, quantos danos morais, quantos danos espirituais por causa da ira. Irmãos, a palavra diz: todo homem, todos nós, sejamos prontos, aleluia, para ouvir. Pronto para ouvir. Ah, se nós fizéssemos o que a palavra manda em Tiago 1, 19 e 20, pronto para ouvir, saber ouvir os irmãos, os mais velhos, saber ouvir os experientes, saber ouvir os pais, jovens que estão me vendo, ouvindo, adolescentes. Lembra a palavra de Deus no capítulo 6, versículo 1 e 2 de Efésios: filhos, honre os pais, seja sujeito aos pais, obedecei aos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, e se prolongarão os dias sobre a terra. Viu? Se prolongarão, a bênção, a longevidade vem na sujeição aos pais.
não se irar contra os pais, não se irá contra os mais velhos, mas sujeitá-los, ser sujeito a eles, como diz o capítulo 5, versículo 5 do livro de 1 Pedro. O que fala lá? Ser sujeito aos mais velhos, os mais jovens sejam sujeitos aos mais velhos, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde é aquele que se sujeita aos mais velhos, não se ira com os pais, não se ira contra as autoridades, não difama. Irmãos, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira está a prepotência, está a altivez, e Provérbio diz que a altivez precede a queda. Quantos caíram por causa da ira? Quanto sofrimento, quanta dor para a família, quanta separação, morte, homicídio, suicídio por causa da ira. Pessoas que se suicidaram por causa da ira. Nós temos conhecimento de pessoas que queriam se vingar em alguém e por não poder se vingar, se vingou a si mesmo se matando por causa da ira. A loucura da hora da ira. Satanás, o diabo cega na hora da ira. Irmão, saiba que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E Provérbio 19 diz: o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Veja, irmãos, o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Haverá perda, haverá sofrimento, haverá disciplina severa da parte de Deus. Veja, da parte de Deus. Muitos não creem, não pregam isso. Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, sim, mas é justo. E a palavra diz: não desmaieis quando pelo Senhor fores disciplinado, porque o Pai disciplina os filhos. Isso está em Hebreus 12, versículo 4 e 5. Irmãos, o homem de grande ira tem que sofrer o dano, será disciplinado, terá dano na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida até conjugal, financeira, vai ter dano. Oh, irmãos, porque o Senhor não agiu com ira. O Senhor, quando ameaçado, não ameaçava, quando injuriado, não injuriava, e entregava-se àquele que julga, o Pai, que julga retamente, como está em 1 Pedro 2. Irmãos, o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 11, versículo 29 de Mateus. Oh, irmãos, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo contrário, é na mansidão. Agora veja, a mansidão é que traz a bênção, a compaixão, a operação, o poder de Deus, a ação de Deus. Moisés era um homem irado. Você lembra que Moisés era um homem irado? Irou-se. A palavra diz que ele irou-se contra aquele egípcio que maltratava um hebreu e o matou e enterrou na areia. E no outro dia, 2 hebreus discutiam, ele dizia: irmãos, não discutir entre vós, não brigar entre vós. E um deles disse: vai me matar, como matasse o egípcio? E assim, ele soube que foi descoberto, porque não tem nada escondido que não seja descoberto. Não adianta esconder as coisas, cedo ou tarde vai ter que vir à luz. E ele fugiu para o deserto. Aquele homem que agiu e matou, aquele homem assassino, irado, foi trabalhado 40 anos nos desertos. E no deserto, Deus o moldou, Deus o transformou. E a palavra diz, irmão, aleluia, que Moisés era o homem mais manso da terra. Que disciplina terrível, que disciplina severa Moisés passou durante 40 anos no deserto, aquele que vivia no palácio dos reis. Então, irmãos, que Deus nos ajude, saber que pela ira vem homicídio, vem a perda. Agimos e escondemos as coisas, mas serão descobertas, e haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá dano, porque ninguém pode fugir da justiça de Deus. Olha,
não pode fugir da justiça de Deus. Quem fugirá, irmãos, da justiça de Deus? A palavra diz que o homem homicida correrá à cova, ninguém o detenha. Prova que não tem nada que se esconda aos olhos do Todo-Poderoso. Aleluia. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. E Provérbio 19, Provérbio está recheado sobre isso, falando sobre a ira, sobre a cólera. Então, irmãos, o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Quem sabe pessoas estão me ouvindo agora, ouvindo esta palavra, tem sido pessoa irada em casa, irada com a mulher, com os filhos, com o marido, irado com o patrão, né? Irado contra as autoridades, entrando nesse jogo terrível de difamação, de fake news, por ira, por cólera, por raiva. Irmãos, nisso não opera a justiça de Deus. Deus é santo, Deus opera na mansidão. Por isso todos nós seremos trabalhados de tal forma que seremos mansos, porque o Senhor nos quebrantará, para sermos humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Em Cristo, irmão, não tem ira, cólera, raiva. Bendito seja o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Guardar essa palavra, pedir misericórdia para não agir na ira. Poder invocar o nome do Senhor na hora da ira e se manter calado, aleluia. E não fazer loucura, não ter perdas, não ter sofrimento, não ter disciplina severa sobre a sua vida. Muitos estão pagando um preço caro, irmãos, por causa da ira, agiram contra o próximo, enganaram, roubaram, trucidaram, fizeram tantas coisas erradas contra o próximo, espancaram, bateram, denegriram, destruíram vidas. Tem que pagar o preço, porque o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Provérbio 19, 19. Que o Senhor nos ajude. Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Que o Senhor nos ajude a invocar o seu nome e que o Senhor nos dê a graça de viver na mansidão de Cristo, porque Ele é nosso exemplo, Ele é nosso modelo, Ele é nosso Senhor. Honremos a Cristo, porque sempre, irmãos, na mansidão nós ganhamos, prevalecemos. Louvado seja Deus, aqueles que estão sendo quebrantados, trabalhado por Deus na sua ira, estão reconhecendo quanto mudaram, amadureceram. É a obra de Deus. Isso é Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo. O Senhor está nos quebrantando, nos lapidando, porque somos pedras que vivem, que são ajustadas como casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, como diz 1 Pedro 2,5. Deus nos abençoe, Deus ajude os irmãos, Deus nos ajude, como membros do corpo de Cristo, a não agir na ira. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, aleluia, graça te damos, Pai, por poder se humilhar debaixo da tua poderosa mão em oração, pedindo misericórdia, Senhor. O Senhor revele mais de Cristo em nossas vidas, porque o teu Filho é manso e humilde de coração. E Ele, Senhor, é o nosso modelo, nosso exemplo, aleluia. Livra-nos da ira, Pai, da cólera, de agirmos loucamente, sem disciplina. Ajuda-nos a ser moderados, a não agir como Moisés, Senhor, que na sua ira houve homicídio, teve que fugir para os desertos. Ó Senhor, livra-nos dessas fugas terríveis. Queremos estar na Tua presença, Senhor. Por isso pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua vitória em nossas vidas. Que o Senhor nos vença na vida da alma, no ego, e sejamos simples e humildes de coração. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe os que participam dessa palavra, dessa mensagem, que você possa divulgar essa mensagem, essas palavras simples, mas que ajudam muitas pessoas, porque nós pregamos em pé de igualdade, não pregamos para os outros, pregamos para nós mesmos, como membros do corpo de Cristo. Membros, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, a Ele é a glória. Se inscreva no canal, divulgue este canal,
e seja Deus glorificado em nossas vidas. Um abraço a todos, até a próxima, irmãos. Fique com Deus.